Valentina subiu ao sótão, à procura das malas antigas da família, mas o que ela encontrou lá fez com que deixasse tudo cair no chão. Seu primo Tomé, surdo desde que nasceu, estava com um violão colado ao peito e estava chorando. Mas não era choro de tristeza, era de algo que ela nunca tinha visto em seus olhos. Um espanto, puro, profundo. Como se ele tivesse descoberto um mundo que sempre esteve ali, mas que ele nunca pôde ver. Se você alguma vez se perguntou se é possível sentir a música sem escutá-la, fique até o final dessa história, porque o que aconteceu naquele sótão mudou tudo o que Valentina acreditava saber. Deixe eu te contar como tudo isso começou. Tomé nasceu surdo, completamente surdo. Não era uma surdez parcial. Não era algo que se pudesse resolver com aparelhos auditivos ou implantes. Era silêncio total, desde o primeiro dia de sua vida. Seus pais descobriram quando ele tinha uns 8 meses. Ele não reagia aos sons. Não virava a cabeça quando o chamavam. Não se assustava com barulhos fortes. Uma vez, sua mãe deixou cair uma panela de metal a poucos centímetros dele. O estrondo fez todo mundo na cozinha pular de susto. Mas Tomé continuou brincando com seus blocos de montar, como se nada tivesse acontecido. Aquele foi o momento em que eles souberam que algo estava errado. Levaram ele a vários especialistas. Primeiro um, depois outro, e mais um. E todos disseram a mesma coisa. O diagnóstico foi devastador. Surdez neurosensorial profunda bilateral. Em palavras simples, os nervos que conectam o ouvido ao cérebro nunca funcionaram. E nunca funcionariam. Seus pais choraram naquela noite. Choraram pelo silêncio que o filho deles nunca conheceria de outra forma. Choraram pelas canções de ninar que ele nunca escutaria. Choraram pela voz da mãe que ele nunca reconheceria. Mas no dia seguinte, eles se levantaram e decidiram que a surdez de Tomé não seria uma sentença. Seria simplesmente uma forma diferente de viver. Tomé cresceu em um mundo de silêncio. Aprendeu a língua brasileira de sinais, Libras, desde os 3 anos. Foi para escolas especiais, onde todos eram como ele, onde ninguém o olhava estranho por não escutar, onde a comunicação era visual, linda, fluida. Ele teve amigos surdos, que entendiam o seu mundo, amigos que sabiam o que era viver sem som. Amigos que não o tratavam como se ele estivesse quebrado. Ele teve uma vida normal, ou pelo menos era o que parecia por fora. Suas notas eram boas, sua família o amava. Ele tinha talento para a arte. Seus professores diziam que ele via coisas que os outros não viam, que ele tinha uma sensibilidade especial, que o silêncio tinha lhe dado algo que os demais não tinham. Concentração absoluta, capacidade de observar sem distrações, de ver o mundo como ele realmente era. Mas havia algo que sempre o atormentou, algo que ele não conseguia ignorar, algo que o fazia se sentir incompleto: a música. Tomé via as pessoas escutando música e não entendia. Via como elas fechavam os olhos, como moviam a cabeça, como algumas choravam, como outras sorriam. Via casais se abraçando quando tocava uma canção especial. Via idosos chorando, relembrando tempos passados. Via jovens pulando e gritando em shows. E não conseguia compreender o que era aquilo que eles sentiam. O que era aquela coisa invisível que tinha tanto poder, que podia fazer alguém chorar, que podia fazer alguém dançar, que podia unir desconhecidos, que podia trazer lembranças esquecidas, que podia mudar o estado de espírito de uma pessoa em segundos.
Tomé via tudo isso de fora, como se estivesse olhando através de um vidro. Podia ver a festa, mas não podia participar. Podia ver a alegria, mas não podia senti-la. Era como ser um fantasma em seu próprio mundo. Uma vez, quando ele tinha 12 anos, perguntou à sua mãe: "Mãe, o que é a música?" Sua mãe não soube o que responder. Como se explica a cor para alguém que nasceu cego? Como se explica o som para alguém que nasceu surdo? É algo que se escuta, filho. Sua mãe disse em libras, com tristeza. É como falar, mas mais bonito. Tomé não entendeu. E sua mãe também não conseguiu explicar melhor. Desde esse dia, Tomé parou de perguntar, mas nunca deixou de se perguntar. Valentina era prima de Tomé, 10 anos mais velha. Sempre cuidou dele como se fosse seu irmão mais novo. Quando os pais de Tomé morreram em um acidente, 5 anos atrás, Valentina o acolheu em sua casa. Foi um acidente de carro. Um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho. Matou eles instantaneamente. Tomé não estava com eles naquela noite. Estava na casa de um amigo. Essa decisão salvou a vida dele, mas o marcou para sempre. Quando lhe deram a notícia, ele não gritou, não conseguiu. Apenas perguntou em libras: por quê? Ninguém soube responder. Valentina chegou naquela mesma noite, abraçou Tomé e, sem dizer nada, o levou para sua casa. Era o natural, era o correto, era o que seus pais teriam querido. Tomé tinha 17 anos então. Agora tinha 22. 5 anos se passaram. 5 anos de reconstruir uma vida. 5 anos de aprender a viver com a dor. Ele estudava artes na faculdade e pintava quadros abstratos, que Valentina não entendia, mas que os críticos adoravam. Havia algo em suas pinturas, uma intensidade, uma emoção, como se Tomé pudesse ver coisas que os outros não viam. Valentina sempre se perguntou se era porque o silêncio permitia que ele observasse melhor, sem distrações de som, sem ruído que interrompesse a sua concentração, e apenas ele e o mundo visual que o cercava. Lucia chegou à casa de Valentina há 6 meses, não como cuidadora, não como babá, mas como empregada doméstica. 34 anos. Mãe solteira de uma menina de 8 anos chamada Carmen, divorciada há 3 anos de um homem que a havia feito se sentir menos inteligente, menos capaz, menos valiosa. O divórcio a destruiu. Não porque ela o amasse, mas porque a fez duvidar de si mesma. Durante meses, Lúcia se afogou em uma depressão profunda. Não queria levantar, não queria comer, não queria viver. Foi o violão que a salvou. O mesmo violão que seu pai tinha quando morreu. Um dia, sem saber por quê, ela o pegou e começou a tocar. E algo mudou. As notas a lembravam do seu pai, das tardes juntos, das canções que cantavam, dos momentos de amor puro. E, pouco a pouco, a música a foi curando. Por isso, ela levava aquele violão velho para todos os lados. Não era apenas um instrumento. Era um lembrete de que ela havia sobrevivido. De que podia sobreviver a qualquer coisa. De que a música sempre estaria ali para sustentá-la. Valentina a contratou porque precisava de ajuda com a casa. Era grande, grande demais para uma mulher sozinha e um jovem surdo. E Lucia parecia trabalhadora, honesta, com boas referências. O que Valentina não imaginava era que Lúcia guardava um segredo que mudaria a vida de Tomé para sempre. O pai de Lúcia havia sido surdo de nascença, exatamente como Tomé. E quando Lúcia era pequena,
Seu pai a havia ensinado algo que ela nunca esqueceu: que a música não se escuta, se sente. O pai dela não podia ouvir as canções que Lúcia tocava em seu pequeno violão de brinquedo, mas as sentia. Ele colocava a mão na garganta de Lúcia quando ela cantava. Sentia as vibrações, colocava o violão contra o peito, sentia as cordas vibrar, colocava os pés descalços no chão de madeira, sentia o ritmo do mundo. Às vezes, assentava em seus joelhos e tocava acordes no violão, e ela via o rosto dele se iluminar, seu sorriso crescer, seus olhos se fecharem, como se estivesse ouvindo algo divino. Mas ele não estava ouvindo, estava sentindo. E essa diferença mudava tudo. Pai, perguntou Lúcia uma vez, como o senhor sabe que está bom, se não pode ouvir? Seu pai sorriu e fez um sinal. O coração não precisa de ouvidos para saber que algo é belo. Lúcia não entendeu então. Era muito pequena, mas essas palavras se gravaram em sua memória. E anos depois, entenderia exatamente o que significavam. Lúcia, com apenas 6 anos, aprendeu que a música era muito mais que som. Era vibração, era energia, era algo que atravessava a pele e chegava à alma. Era a linguagem universal, que não precisava de ouvidos. Só coração. Seu pai morreu quando ela tinha 15 anos. Um ataque do coração, sem aviso, sem despedida. Lúcia chegou da escola e o encontrou no sofá, com o violão dela nas mãos. Ele havia estado sentindo as vibrações das cordas. Como fazia? Todo dia. Como fazia? Desde que Lúcia havia aprendido a tocar. O médico disse que ele morreu em paz, que provavelmente nem sentiu dor. Mas Lúcia sentiu dor suficiente por os dois. Perdeu seu pai e perdeu a única pessoa que entendia que a música era mais que som. Durante anos, Lúcia guardou essa lição. No mais profundo de seu coração, não falava de seu pai, não falava de como ele sentia a música. Era uma lembrança, dolorosa demais, privada demais, mas nunca o esqueceu. E o violão que ele tinha nas mãos, quando morreu, se tornou seu tesouro mais precioso. O mesmo violão que levava para todos os lados. O mesmo violão que a havia salvado da depressão depois do divórcio. O mesmo violão que, sem saber, iria mudar a vida de um jovem surdo, até que conheceu Tomé. O primeiro encontro entre Lúcia e Tomé foi acidental. Lúcia estava limpando a sala quando Tomé desceu as escadas. Ela tinha seu violão apoiado contra o sofá. Sempre o levava. Era sua companheira, sua terapia. Depois do divórcio, o violão a havia salvado da depressão. Tomé viu o violão e parou. Olhou para ele com curiosidade, com aquele olhar intenso que ele tinha, como se estivesse tentando entendê-lo. Lúcia notou que ele olhava e, sem pensar, fez algo que a surpreendeu a ela mesma. Levantou o violão, aproximou-se de Tomé e o colocou contra o peito dele. Tomé a olhou confuso. Não entendia o que essa mulher estava fazendo. Lúcia começou a dedilhar as cordas, suavemente. Um acorde simples, dó maior. E algo aconteceu. No rosto de Tomé, seus olhos se abriram, sua boca se abriu. Ele estava sentindo algo. As vibrações das cordas atravessavam a madeira do violão, chegavam ao seu peito, viajavam por seus ossos, chegavam ao seu coração. Tomé nunca havia sentido nada assim. Era como se algo dentro dele
tivesse despertado, algo que sempre esteve dormindo. Lúcia viu sua reação e sorriu. O mesmo fazia meu pai, ela sinalizou. Tomé a olhou surpreso. Você sabe Libras? Meu pai era surdo. Lúcia continuou tocando o violão contra o peito de Tomé. E Tomé, pela primeira vez em sua vida, começou a entender, não o que era a música, mas sim que era algo real, algo que podia sentir, algo que existia para além do som. Lúcia o olhou e em seus olhos viu algo que reconheceu. A mesma curiosidade que havia visto nos olhos de seu pai, a mesma fome de conectar, a mesma necessidade de ser parte de algo que o mundo lhe negava. E naquele momento, algo se moveu dentro de Lúcia, algo que levava dormindo quase 20 anos, desde que seu pai morreu. Era como se ele a estivesse empurrando, como se estivesse dizendo: mostre a ele o que eu te ensinei, dê a ele o que eu te dei. Não deixe que viva sem saber o que é a música. Lúcia não era religiosa, não acreditava em fantasmas, mas naquele momento sentiu seu pai tão perto, como se estivesse parado junto a ela, e soube que tinha que fazer algo. Não sabia o que exatamente, não tinha um plano, mas sabia que não podia deixar Tomé naquele silêncio, não quando ela tinha as ferramentas, para mostrar a ele que havia algo mais. Esse foi o começo de tudo. Se esta história está tocando seu coração, considere dar seu apoio com o super obrigado. Aquele botão dourado que você vê abaixo é a sua forma de dizer que esta história merece ser contada. E agora vem o que ninguém esperava. Tomé começou a procurar Lúcia, não para que limpasse seu quarto, não para que lhe fizesse comida, para que lhe mostrasse mais dessa coisa que havia sentido, mais dessas vibrações que haviam atravessado seu peito. Lúcia, a princípio, não sabia o que fazer. Não era professora de música, não era terapeuta, era empregada doméstica, mas algo nos olhos de Tomé a convenceu. A mesma curiosidade que havia visto nos olhos de seu pai, a mesma fome de entender, a mesma necessidade de conectar com algo que o mundo lhe havia negado. Assim começaram as sessões secretas, sempre no sótão, longe de Valentina, longe de todos. Lúcia não queria que a vissem, não queria que pensassem que estava perdendo tempo, que não estava fazendo o seu trabalho e que estava se metendo onde não lhe correspondia, mas não podia evitar. Via Tomé e via seu pai, via alguém que merecia sentir o que ela sentia quando tocava o violão, via alguém que merecia saber que a música existia e que ele podia ser parte dela. As primeiras sessões foram simples. Lúcia colocava o violão contra o peito de Tomé, tocava diferentes acordes. E Tomé descrevia o que sentia. É como cócegas no peito, ele sinalizou. Às vezes forte, às vezes suave. Lúcia assentiu. Isso é o volume. Forte é mais vibração. Suave é menos. Tomé processou a informação. Era a primeira vez que alguém lhe explicava a música, em termos que podia entender. Não em termos de som, mas sim em termos de sensação. Depois, Lúcia o ensinou sobre o ritmo. Ela colocou a mão de Tomé em sua garganta, enquanto cantava. 1, 2, 3, 4. Tomé sentia os pulsos, o latido da música, o coração da canção. Isto é o ritmo, Lúcia sinalizou. É como caminhar. Um passo, outro passo, outro passo. Tomé começou a golpear o chão com o pé, no ritmo, sem ouvi-lo, mas sentindo-o. Lúcia sorriu. Exato. Assim é. Tomé sorriu também,
Era a primeira vez que alguém lhe dizia que estava fazendo algo musical corretamente. As semanas passaram. As sessões se tornaram mais complexas. Lúcia o ensinou sobre as notas altas e as notas baixas. As notas altas vibram rápido, ela explicou. Você as sente aqui. Ela colocou a mão de Tomé em sua testa. As notas baixas vibram lentamente. Você as sente aqui. Ela colocou a mão de Tomé em seu peito. Tomé começou a distinguir as vibrações rápidas, as vibrações lentas. Era como aprender um novo idioma. Um idioma que não se falava com palavras. Se falava com o corpo. E Tomé era um estudante brilhante. Aprendia rápido. Absorvia tudo o que Lúcia lhe ensinava. Fazia perguntas que ela nunca havia considerado. Um dia, Tomé perguntou algo que a deixou sem palavras. Por que as pessoas choram com a música? Lúcia pensou durante um longo momento. Como explicar as emoções da música a alguém que nunca a ouviu? Era como explicar a cor vermelha a alguém cego. Mas Lúcia tentou. A música pode te fazer sentir coisas, sinalizou. Tristeza, alegria, nostalgia, amor. Cada canção tem uma emoção. E quando você a sente, essa emoção te enche. Às vezes, tanto que você chora. Tomé processou a informação. Mas eu não sinto emoções quando sinto as vibrações. Só sinto as vibrações. Lúcia sorriu. Ainda não, mas você vai. Quando entender melhor como funciona, quando seu corpo aprender a traduzir as vibrações em emoções, você vai chorar, te prometo. Tomé não acreditou. Não completamente, mas seguiu aprendendo, seguiu sentindo. Seguiu explorando esse mundo novo que se abria frente a ele. E a cada dia, a cada sessão, se aproximava mais de entender o que Lúcia havia prometido. Um dia, Lúcia trouxe balões. Balões cheios de ar. Tomé a olhou confuso. Lúcia inflou um balão grande. Colocou-o nas mãos de Tomé. E começou a tocar o violão perto dele. O balão vibrou. Tomé o sentiu em suas mãos. Era como se o balão estivesse vivo, como se a música o estivesse movendo. Assim se vê a música, Lúcia sinalizou. Não com os olhos, com as mãos. Tomé apertou o balão contra seu peito e sentiu cada nota, cada acorde, cada mudança na melodia. Era incrível. Era como se um mundo novo tivesse se aberto frente a ele. Um mundo que sempre esteve ali, mas que ninguém lhe havia mostrado como ver. As sessões no sótão se tornaram o momento favorito do dia de Tomé e também de Lúcia. Havia algo especial naquele lugar, algo mágico. O sótão estava cheio de coisas velhas, malas poeirentas, móveis antigos, fotos de família em caixas, mas para Tomé e Lúcia era um santuário. Um lugar onde o silêncio não era a ausência, era a presença, era a tela onde pintavam com vibrações. Lúcia aprendeu tanto com Tomé quanto ele aprendeu com ela. Aprendeu a ver a música de formas que nunca havia imaginado. Tomé lhe mostrava seus desenhos de ondas, explicava como ele imaginava que cada nota se via. As notas altas eram linhas finas e rápidas. As notas baixas eram curvas grossas e lentas. Os acordes eram explosões de cores. Os silêncios eram espaços brancos. Era uma forma completamente nova de entender a música. Uma forma que só alguém que nunca a havia escutado podia criar. Lúcia começou a compor, pensando em como Tomé veria suas canções. Já não pensava só em como soavam. Pensava em como se sentiriam, em como se veriam, em como chegariam à alma de alguém que não podia ouvi-las. Era uma mudança profunda. Uma mudança que a fez melhor música, melhor pessoa,
melhor mestra. E tudo graças a um jovem surdo que lhe mostrou que havia muito mais na música do que ela sabia. Valentina não tinha ideia do que passava em sua própria casa. Estava ocupada com seus negócios, com seus hotéis, com suas reuniões. Via Tomé nos jantares, o via pintando em seu estúdio. O via normal, ou ao menos o que ela considerava normal para ele. Não notou que suas pinturas haviam mudado. Antes, Tomé pintava formas abstratas, linhas, círculos, manchas de cor. Agora, pintava ondas, curvas que subiam e desciam, como se estivesse desenhando o som. Valentina o viu um dia. "O que é isto?" sinalizou. Tomé sorriu. "É música." Valentina não entendeu. "Como pode ser música? Você não pode escutar música." Tomé a olhou com esses olhos que haviam mudado. Já não eram olhos de alguém que não entendia. Eram olhos de alguém que havia descoberto um segredo. "Não preciso escutá-la", sinalizou. "Eu a sinto." Valentina franziu a testa. Não sabia do que falava seu primo, mas não lhe deu importância. Tomé sempre havia sido artístico. Sempre havia visto o mundo de forma diferente. Quizás isto era só outra de suas fases criativas. Não sabia que Tomé estava a ponto de lhe mostrar algo que mudaria tudo o que ela creia saber. E o dia do descobrimento chegou sem aviso. Valentina tinha que viajar. Uma conferência de hoteleiros em outra cidade. Necessitava suas malas antigas, as que guardava no sótão. Subiu as escadas poeirentas, abriu a porta do sótão e ficou paralisada. Tomé estava sentado no chão. Tinha um violão, o violão de Lúcia, pegado a seu peito. E estava chorando, não de tristeza. Valentina conhecia as lágrimas de tristeza de Tomé. As havia visto quando morreram seus pais. As havia visto quando se sentia sozinho. Estas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de algo que ela não podia nomear. Espanto, revelação, como se Tomé tivesse visto a Deus. Ou ao menos algo igualmente poderoso. Lúcia estava sentada frente a ele, tocando outro violão. Um que Valentina não sabia que existia. A melodia era suave, lenta, bonita, e Tomé a sentia. Cada nota, cada vibração, atravessando a madeira, chegando a seus ossos, chegando a seu coração. Valentina quis falar. Quis perguntar o que estava passando, mas algo a deteve. A expressão no rosto de seu primo. Uma expressão que nunca havia visto. Paz, conexão. Como se finalmente houvesse encontrado algo que levava toda a vida buscando. A canção terminou. Lúcia baixou o violão. Tomé abriu os olhos e viu Valentina na porta. Por um segundo, houve pânico em seu rosto. Como se o tivessem pegado fazendo algo errado. Mas depois, algo mudou. Tomé sorriu. Um sorriso grande, aberto, cheio de algo que Valentina só podia descrever como alegria. "Prima", ele sinalizou. "Já sei o que é a música." Valentina não soube o que dizer. Desceu as escadas atrás de Tomé e Lúcia. Sentaram-se na sala. E Lúcia contou tudo. Contou sobre seu pai surdo, seu Zé, sobre como ele havia ensinado que a música se sente, sobre as vibrações, as bexigas, as sessões no sótão. Valentina escutava em silêncio. Não sabia se ficava irritada ou agradecida. Por um lado, sua funcionária estava fazendo algo sem sua permissão. Por outro lado, havia conseguido algo que Valentina nunca conseguiu. Conectar Tomé com a música. Valentina não sabia o que sentir. Por um lado, estava chateada. Sua funcionária estava fazendo algo sem sua permissão. Estava usando seu tempo de trabalho para ensinar música. Estava escondendo algo durante meses.
Mas, por outro lado, estava admirada. Havia visto seu primo chorar, não de dor, não de frustração, de algo belo, de algo que ela nunca havia podido dar a ele. Valentina havia tentado tudo. Havia levado Tomé a shows para surdos. Havia comprado equipamentos especiais que amplificavam vibrações. Havia contratado terapeutas e especialistas, mas nada havia funcionado. Nada havia conseguido que Tomé experimentasse a música da forma como a experimentava agora. E uma faxineira, com um violão velho e muito amor, havia feito o impossível. Valentina olhou para Lúcia. A viu diferente. Já não era a mulher que limpava sua casa. Era alguém especial. Alguém com um dom. Alguém que havia dado a seu primo algo que não tinha preço. Por que você não me disse? Valentina sinalizou para Lúcia. Lúcia baixou o olhar. Tinha medo de que me demitisse. Que pensasse que eu não estava fazendo o meu trabalho, que eu estava me metendo onde não devia. Valentina a olhou. E pela primeira vez, viu Lúcia não como empregada, mas como pessoa. Uma pessoa que havia dado algo inestimável a seu primo, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, só porque podia, só porque queria, só porque seu coração pedia. Tomé, Valentina sinalizou. Me mostre. Tomé sorriu. Pegou o violão de Lúcia, encostou-o no peito e fechou os olhos. Lúcia começou a tocar, uma melodia simples, uma canção de ninar que seu Zé havia lhe ensinado. E Valentina viu algo que nunca esqueceria. Viu seu primo se mover, não dançar. Algo mais profundo. Seu corpo respondia às vibrações, seus ombros subiam com as notas altas, seus quadris se moviam com as notas baixas. Era como se a música o estivesse movendo de dentro. Como se seu corpo soubesse exatamente o que fazer. Embora seus ouvidos nunca tivessem escutado nada, as lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Valentina, porque entendeu algo naquele momento. A música não é som. O som é só a forma como a maioria de nós a percebe. Mas a música é energia, é vibração, é algo que existe além dos ouvidos. E Tomé, seu primo surdo, finalmente podia sentir. Valentina se aproximou de seu primo. Pegou em sua mão. E pela primeira vez em muito tempo, não soube o que dizer. Porque as palavras não alcançavam. Nenhuma palavra podia expressar o que estava sentindo. A gratidão por Lúcia, o amor por seu primo, o espanto de ver algo que acreditava impossível. Tomé abriu os olhos, viu as lágrimas de sua prima e sorriu. Não se preocupe, ele sinalizou. Estas são lágrimas boas. Agora sei o que são. E Valentina chorou mais. É porque seu primo, o menino que nunca entendeu por que as pessoas choravam com a música, agora sabia. Havia sentido em seu próprio corpo, em seu próprio coração. Lúcia ficou em silêncio, olhando a cena, e pensou em seu pai. Em como ele teria sorrido se pudesse ver isto. Em como estaria orgulhoso de que sua lição continuasse viva. Continuasse ajudando. Continuasse mudando vidas. Pai, pensou, olha o que você plantou. Olha o que cresce. Se você chegou até aqui, é porque esta história está te tocando. Então, deixe-me te contar o que aconteceu depois. Valentina queria fazer algo. Não só agradecer a Lúcia. Queria validar o que estava acontecendo. Queria se certificar de que não era só sua imaginação. Que o que Tomé estava experimentando era real. Ligou para uma amiga. Patrícia, professora de música na faculdade, especialista em musicoterapia, contou o que havia visto.
e Patrícia quis ver com seus próprios olhos. Chegou a casa num sábado à tarde. Tomé estava nervoso. Nunca havia mostrado isto a ninguém fora de Lúcia. Lúcia estava nervosa também. Tinha medo de que a professora dissesse que tudo era uma bobagem, que não tinha base científica, que era só imaginação. Mas Patrícia não disse nada disso. Sentou-se em silêncio enquanto Lúcia e Tomé faziam sua rotina. O violão contra o peito, as bexigas, as vibrações, o movimento do corpo de Tomé respondendo a cada nota. Quando terminaram, Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Isto é musicoterapia, disse, de nível superior. Lúcia a olhou surpresa. Mas eu não estudei nada disso. Não importa, disse Patrícia. O que você faz é exatamente o que ensinamos na faculdade. Mas melhor, muito melhor. Porque você não aprendeu num livro. Você aprendeu da vida, do amor, da experiência de cuidar de alguém que você amava. Patrícia se aproximou de Lúcia. Sabe que existem poucos programas de música para surdos no mundo? Lúcia negou com a cabeça. Não sabia. E os que existem são muito técnicos, muito frios. Não tem o que você tem. O que é que eu tenho? Conexão. Patrícia apontou para Tomé. Você não ensinou música a ele. Você ensinou a sentir. Há uma diferença enorme. Qualquer um pode ensinar teoria, mas poucos podem ensinar alguém a abrir seu coração para algo novo. Você fez isso, sem se dar conta, só porque se importava. Lúcia ficou em silêncio. Nunca havia pensado no que fazia dessa forma. Para ela, só estava compartilhando algo que seu pai havia lhe ensinado. Não era especial, não era científico, era só amor. Mas Patrícia lhe mostrou que o amor era exatamente o que faltava na maioria dos programas de educação. Que a tecnologia e os métodos eram importantes, mas que sem amor, sem conexão, sem o desejo genuíno de ajudar, nada funcionava de verdade. E Lúcia tinha isso de sobra. Você aprendeu do amor. Patrícia explicou que existiam pesquisas sobre música e surdez, que os surdos podem experimentar a música através das vibrações, que algumas partes do cérebro que processam o som também processam as vibrações, e que o que Tomé estava experimentando não era imaginação, era real, cientificamente comprovado. Tomé começou a chorar de novo, não de tristeza, de alívio. Toda a sua vida ele havia se sentido excluído de algo que o mundo amava. Toda a sua vida havia visto as pessoas fecharem os olhos e sorrirem com a música. E ele não podia participar. Agora sabia que sim, podia. Só de uma forma diferente. Depois desse dia, as coisas mudaram. Valentina promoveu Jandira. Ela não era mais empregada doméstica. Era companheira de Tomé. O salário dela triplicou. O horário mudou. Agora passava metade do tempo ensinando Tomé e a outra metade ajudando na casa. Patrícia começou a trabalhar com eles. Ensinou técnicas mais avançadas, formas de amplificar as vibrações, exercícios para que Tomé desenvolvesse sua sensibilidade. E algo incrível começou a acontecer. Tomé aprendeu a tocar violão, não como os ouvintes, não seguindo melodias que escutava, seguindo as vibrações que sentia. No princípio, eram acordes simples, os mesmos que Jandira havia ensinado, mas com o tempo foram ficando mais complexos. Tomé começou a compor. Não podia ouvir o que criava, mas podia sentir, e o que sentia era lindo. A primeira música que compôs se chamou Silêncio. Era paradóxico.
um surdo compondo uma música chamada Silêncio. Mas Tomé explicou que o silêncio para ele não era vazio, era potencial. Era a tela em branco onde pintava com vibrações. Jandira gravou a música, subiu na internet. E algo inesperado aconteceu. Se tornou viral. Não porque soava incrível, mas porque a história por trás era incrível. Um jovem surdo que aprendeu a experimentar a música, que aprendeu a compor sem escutar, que criou algo lindo a partir do silêncio. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a chorar vendo o vídeo de Tomé tocando seu violão com os olhos fechados, sentindo cada nota, vivendo cada vibração. Jornalistas começaram a ligar, universidades quiseram estudá-lo, músicos famosos quiseram conhecê-lo. E Tomé, o jovem que pensava que nunca entenderia a música, de repente era uma inspiração para milhões. Suas pinturas mudaram completamente. Já não eram abstratas sem sentido. Agora eram representações visuais de canções. Cada cor era uma nota, cada curva era uma melodia, cada pintura era uma canção que podia ser vista. Patrícia chamou isso de sinestesia, a mistura de sentidos. Alguns surdos desenvolvem a habilidade de ver o som, de associar vibrações com cores, de experimentar a música de formas que os ouvintes nunca poderão. Tomé era um deles, e sua arte começou a chamar a atenção. Uma galeria quis expor suas pinturas. Pinturas de música, as chamaram. Obras de um artista surdo que podia ver o que a maioria só escuta. A exposição foi um sucesso, mais do que qualquer um havia imaginado. No primeiro dia vieram 200 pessoas. No segundo dia, 500. Para o terceiro dia, havia fila do lado de fora da galeria. Jornais escreveram sobre Tomé. Revistas de arte o entrevistaram. Canais de televisão pediram reportagens. E todo mundo queria saber a mesma coisa. Como um surdo pode pintar música? Tomé respondia sempre igual. Não pinto o que escuto, pinto o que sinto. E se eu posso sentir, qualquer um pode. Centenas de pessoas vieram ver as obras de Tomé, a escutar sua história, a entender que a música é muito mais do que pensavam. Havia algo especial naquelas pinturas, algo que as pessoas sentiam, ainda que não pudessem explicar. Era como se Tomé houvesse capturado algo que os ouvintes dão por garantido. A essência pura da música, sem o ruído, sem as distrações, só a emoção, só a vibração, só a alma de cada canção. Uma mulher se aproximou de uma pintura e começou a chorar. Um homem ficou olhando outra durante 10 minutos sem se mover. Uma criança perguntou se podia tocar as cores. E Tomé sorria, porque finalmente havia encontrado uma forma de compartilhar o que sentia, de mostrar ao mundo que a surdez não era uma limitação, era uma perspectiva diferente, uma janela para algo que a maioria nunca veria. Valentina observava de uma esquina, orgulhosa, emocionada, sem poder acreditar o quão longe havia chegado seu primo. O menino que ela havia cuidado desde que ficou órfão. O jovem que pensava que nunca entenderia a música. Agora estava ali, rodeado de admiradores, de gente que queria entender como via o mundo, como sentia o que eles escutavam. E tudo graças a uma ajudante que teve a coragem de compartilhar o que seu pai havia ensinado. Jandira esteve ali a noite inteira, orgulhosa, feliz, vendo como o jovem que havia conhecido meses atrás agora brilhava. Tomé fez um discurso em linguagem de sinais, com um intérprete. Toda a minha vida me senti excluído da música. Pensava que era algo que nunca poderia entender.
Mas uma mulher me ensinou algo. Me ensinou que a música não se escuta, se sente. E agora, finalmente, posso senti-la. Apontou para Jandira. Graças a ela. Jandira chorou, não de tristeza, de alegria, da sensação de que seu pai, lá onde estivesse, estava sorrindo, porque o que ele havia ensinado a ela quando criança, agora estava mudando vidas. 1 ano depois, Tomé fez algo que ninguém esperava. Mas antes de te contar isso, deixe-me dizer o que aconteceu com Jandira. Valentina não só triplicou o salário, a transformou em sócia de um novo projeto, uma fundação para ensinar música a pessoas surdas. A chamaram de Vibrações da Alma. O nome foi ideia de Tomé, porque isso era exatamente o que Jandira havia lhe dado. Vibrações que chegavam à alma. A fundação começou pequena. Um salão, 5 violões, 10 estudantes surdos. Mas cresceu rápido, porque havia demanda. Havia milhares de pessoas surdas que queriam o mesmo que Tomé. Queriam entender o que era a música. Queriam sentir o que o mundo ouvinte sentia. Queriam ser parte de algo que sempre lhes havia sido negado. Jandira ensinava 4 dias por semana. Tomé ajudava quando podia. Patrícia supervisionava o programa e o documentava para suas pesquisas. E Valentina financiava tudo, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, só porque era o correto, porque havia visto o que a música havia feito por seu primo e queria que outros tivessem a mesma oportunidade. A fundação capacitou 200 estudantes logo no primeiro ano. 200 pessoas surdas que aprenderam a experimentar a música. Algumas aprenderam a tocar instrumentos. Outras aprenderam a dançar seguindo as vibrações do piso, como se fosse um palco mágico. Outras simplesmente aprenderam a desfrutar as canções de uma forma que nunca haviam imaginado. Um universo novo se abrindo. Era lindo. Era revolucionário. Era exatamente o que o mundo precisava. Uma nova perspectiva. E então, Tomé fez algo que ninguém esperava. Algo inacreditável. Ele deu um concerto de violão, para surdos. Um desafio e tanto. Quando ele anunciou, as pessoas pensaram que era uma piada, um sarcasmo. Um concerto para surdos? Como pode funcionar isso? Será que ele enlouqueceu? Mas Tomé sabia exatamente o que estava fazendo. Ele confiava em sua visão. Ele havia planejado cada detalhe durante meses. Cada detalhe. Cada assento tinha um sistema de vibração para sentir cada nota. Cada instrumento estava conectado a painéis táteis. Uma experiência sensorial completa. Cada canção estava desenhada para ser sentida, não ouvida. Um show de sensações. A ideia era simples, mas revolucionária. Todos os presentes eram surdos, um público diferente. 220 pessoas que nunca haviam ido a um concerto, que nunca haviam experimentado a música ao vivo, a emoção pulsante, que nunca haviam sido parte de algo assim. Algo tão inclusivo. Todos tinham violões ou instrumentos que podiam encostar em seus corpos, sentindo a música fluir. E Tomé tocava no palco enquanto todos sentiam a música com ele, em perfeita harmonia. Não era só um concerto, era muito mais. Era uma declaração, um manifesto, uma forma de dizer que os surdos merecem a música tanto quanto qualquer um. Que o silêncio não é exclusão. Jamais. É só uma forma diferente de experimentar, de viver. Não havia aplausos. O silêncio era ensurdecedor. Havia mãos se agitando no ar, em movimento. A forma como os surdos aplaudem.
Uma dança silenciosa, um mar de mãos se movendo, expressando a alegria. Um mar de pessoas que finalmente podiam participar em algo que o mundo lhes havia negado. Uma vitória. O concerto durou 1 hora, mas se sentiu como toda uma vida, uma eternidade. Cada canção que Tomé tocava tinha um significado especial, profundo. A primeira foi Silêncio, sua primeira composição, a gênese de tudo. A segunda foi Para Lúcia, uma canção que havia escrito especialmente para ela, uma homenagem. A terceira foi Ondas, inspirada nos desenhos que fazia quando era criança, tentando imaginar o som, a busca incessante. E a última foi Papai, o ápice da emoção, uma canção que Lúcia não conhecia, um segredo guardado. Tomé a havia mantido em segredo, uma surpresa emocionante. Era uma canção dedicada ao pai de Lúcia, ao homem que nunca conheceu, mas que lhe havia dado tudo o que tinha, o maior presente, a capacidade de sentir a música, um legado eterno. Quando Tomé terminou de tocar Papai, Lúcia estava chorando. Não conseguia parar. As lágrimas jorravam. Era como se todas as lágrimas que havia guardado desde a morte de seu pai finalmente encontrassem saída. Uma catarse. Era como se seu pai estivesse ali, presente, escutando, mesmo no silêncio, sentindo a emoção compartilhada, orgulhoso. Tomé desceu do palco, um gesto de humildade, caminhou até Lúcia, determinado, e a abraçou. Um laço forte, sem palavras. O silêncio era eloquente, sem sinais. A conexão era profunda. Só um abraço longo, imenso, profundo, até a alma, cheio de gratidão, transbordando, cheio de amor, incondicional, cheio de tudo o que as palavras não podiam expressar. Um sentimento puro. Lúcia estava na primeira fila, emocionada, com sua filha de 9 anos, a esperança renovada, que não era surda, a nova geração, mas que havia aprendido que a música era muito mais do que seus ouvidos podiam captar. Uma lição para a vida. Valentina estava atrás, observando, olhando cada detalhe, chorando copiosamente, porque seu primo, o garoto que nunca entendeu a música, agora a estava compartilhando com o mundo, de forma magnífica, à sua maneira, única, da única forma que podia. E era perfeito, e era lindo, transbordante. Patrícia estava ali também, prestando atenção, tomando notas, freneticamente, planejando como incorporar o método de Lúcia em seu programa universitário. Uma revolução acadêmica. Porque o que uma empregada doméstica havia descoberto por amor era mais valioso que anos de investigação acadêmica. A sabedoria do coração. Depois do concerto, Tomé se aproximou de Lúcia, aliviado. A abraçou forte, um cumprimento. Não precisaram de palavras. O silêncio era cúmplice. Não precisaram de sinais. O amor era o canal. O abraço disse tudo. Obrigado, do fundo da alma, por me mostrar que a música existe para todos, até para mim, me ensinando a ver o mundo. Lúcia retribuiu o abraço, apertado, e pensou em seu pai, com carinho, nas tardes quando ele punha a mão em sua garganta enquanto cantava, a vibração como guia. Nas noites, quando ela tocava violão e ele sentia as vibrações através do piso, a música unindo. No amor que lhe havia ensinado que não há barreiras quando o coração quer conectar. Um amor que transcende. Papai, pensou, com saudade. Espero que esteja vendo isso.
onde quer que esteja. Porque o que você me ensinou está mudando o mundo. 3 anos depois do primeiro concerto, algo lindo aconteceu. Um presente. Tomé conheceu alguém, o destino agindo. Uma jovem surda de 26 anos chamada Sofia. Um novo amor. Era pintora também, almas gêmeas. Havia vindo a uma das exposições de Tomé, um encontro predestinado, e se haviam apaixonado, de forma intensa, não com palavras. O amor não precisa de som, não com sons, a linguagem do coração. Com olhares que dizem tudo, com sinais, a comunicação fluindo, com vibrações compartilhadas, em ressonância. Sofia havia aprendido a sentir a música na fundação de Lúcia. Um ciclo. Era uma das primeiras estudantes, a semente germinando. E quando conheceu Tomé, sentiu que havia encontrado alguém que entendia seu mundo. Um lar. Alguém que via a música igual a ela. A mesma paixão. Alguém que sabia que o silêncio não era vazio. Um espaço cheio. Era potencial. Possibilidades infinitas. Se casaram 1 ano depois. Uma união abençoada. Em uma boda diferente de todas. Inesquecível. Uma boda que redefiniu o que significa celebrar com música. Uma nova perspectiva. Não havia música que se ouvisse. O silêncio preenchia. Havia música que se sentia em cada fibra do ser. Violões contra o peito de cada convidado. A pulsação da melodia. Globos vibrando com cada acorde. Uma sinfonia visual. Pisos de madeira que transmitiam o ritmo do vals. A dança em comunhão. Cada convidado surdo recebeu um kit ao entrar. Um gesto atencioso. Um globo grande, leve e vibrante. Uma almofada vibrante para pôr sob os pés. A base para sentir. Instruções de Lúcia sobre como sentir cada canção. O guia. Os convidados ouvintes estavam assombrados. Nunca haviam experimentado a música dessa forma. Um choque de realidade. Nunca haviam sentido as notas atravessar seus corpos. A imersão total. Nunca haviam fechado os olhos e deixado que as vibrações os guiassem. A entrega foi uma revelação para todos, surdos e ouvintes unidos por algo mais profundo que o som. Uma conexão universal. O primeiro baile de Tomé e Sofia foi inesquecível, único. Não bailaram seguindo a melodia. O som não os guiava. Bailaram seguindo as vibrações do piso, em perfeita sintonia. Seus corpos se movendo em perfeita sincronia. A dança da alma, como se pudessem sentir exatamente o mesmo. A empatia em movimento, porque podiam, eles se entendiam. E quando terminaram, não houve aplausos. Houve mãos no ar, em festa. Um mar de mãos se movendo. Um gesto de afeto. A forma mais linda de aplaudir. O reconhecimento. Era a boda mais linda que Valentina havia visto. Pura e emocionante. Lúcia tocou violão durante a cerimônia, selando o momento. O mesmo violão que seu pai tinha quando morreu. Uma herança preciosa. O mesmo violão que havia mudado a vida de Tomé. Um instrumento mágico. E enquanto tocava, pensou em tudo o que havia passado. A jornada. Em como uma empregada doméstica havia terminado sendo a madrinha de boda de um artista famoso. Uma reviravolta. Em como uma lição de seu pai surdo havia mudado tantas vidas. O legado perpetuado. Em como o amor sempre encontra a forma de conectar. O poder do amor. Embora o mundo diga que é impossível. Desafio à razão. Embora os sentidos digam que não se pode. A fé como guia. O amor sempre encontra a forma. Sempre.
E assim termina esta história. Um novo começo. Não com um final perfeito. A vida é imperfeita, porque a vida não é perfeita. Ela é real. Tomé continua sendo surdo. Uma parte de si. Sempre o será. Aceitação. Mas agora sabe algo que antes não sabia. A transformação. Que a música não lhe está negada. A inclusão. Só lhe chega de forma diferente. A diversidade. E essa diferença não é uma limitação, é um dom. Lúcia continua trabalhando com Tomé. Continua ensinando a outros surdos a experimentar a música. Continua levando o legado de seu pai. Há pessoas que nunca conheceu. Valentina segue admirando o que uma faxineira conseguiu. Algo que todo o seu dinheiro nunca pôde comprar. A conexão entre seu primo e um mundo que lhe havia sido negado. Patrícia segue investigando, segue documentando. Publicou um estudo sobre o método de Lúcia. Chamou-o de o método do coração, porque era exatamente isso o que era. Um método baseado no amor, na conexão, na paciência, no desejo genuíno de ajudar alguém a descobrir algo novo. O estudo tinha 120 páginas. Documentava cada sessão que Lúcia havia tido com Tomé. Cada técnica, cada descoberta, cada momento de avanço. Patrícia entrevistou outros surdos que haviam aprendido com Lúcia. Gravou seus testemunhos, analisou suas respostas cerebrais e descobriu algo fascinante: o cérebro dos surdos processava as vibrações musicais de forma similar a como os ouvintes processam o som. As mesmas áreas se ativavam, as mesmas emoções surgiam. O mesmo prazer era experimentado, só que por um caminho diferente. O estudo se tornou referência em universidades de todo o mundo. Professores o citavam, pesquisadores o estudavam, programas de musicoterapia o incorporavam em seus currículos. Hospitais começaram a usar o método. Escolas para surdos o adotaram. Conservatórios de música o incluíram em seus programas. E tudo havia começado com uma faxineira que não sabia que estava fazendo algo especial. Lúcia deu palestras, a princípio com medo. Ela não era acadêmica, não tinha título, não tinha experiência falando em público, mas tinha sua história. E isso era mais poderoso que qualquer título. Em cada palestra, contava sobre seu pai, seu Zé, sobre como ele lhe havia ensinado que a música se sente, sobre o violão velho que ele tinha quando morreu, sobre Tomé e o sótão, sobre as lágrimas e os balões e as vibrações, e as pessoas choravam cada vez, porque a história de Lúcia não era só sobre música, era sobre amor, sobre conexão, sobre encontrar formas de chegar às pessoas que o mundo esquece. Era sobre não desistir, sobre acreditar que sempre há uma forma, ainda que pareça impossível, ainda que ninguém mais tenha tentado. Sempre há uma forma, e Lúcia a havia encontrado. Não porque fosse genial, não porque fosse especial, mas porque amava. E o amor sempre encontra o caminho. Patrícia segue mostrando ao mundo que a música é muito maior do que pensamos. A filha de Lúcia tem agora 12 anos. Se chama Carmen, como a avó que nunca conheceu. Carmen não é surda, mas sabe a língua brasileira de sinais, Libras,
Aprendeu com Tomé, com Sofia, com os centenas de estudantes que passaram pela fundação e sabe algo mais. Sabe que a música não se escuta e se sente. Lúcia lhe ensinou, desde que era pequena. Lhe punha violões no peito, lhe mostrou como sentir as vibrações. Lhe ensinou que há formas de experimentar o mundo que a maioria da gente não conhece. E Carmen cresceu com essa lição. Agora quer ser musicoterapeuta. Quer continuar o trabalho de sua mãe. Quer levar a música a pessoas que o mundo crê que não podem senti-la. Lúcia a olha e sorri, porque vê seu pai, nos olhos de sua filha, a mesma curiosidade, a mesma determinação, o mesmo amor por conectar com as pessoas. O legado continua, de geração em geração, de coração a coração. E isso é o mais hermoso de tudo, que o que o seu Zé ensinou a Lúcia não morreu com ele. Vive nela, vive em Tomé, vive em Sofia, vive nos 200 estudantes da fundação. E agora, vive em Carmen. O amor não morre, se multiplica, se expande, chega a pessoas que nunca imaginamos e muda o mundo de formas que não podemos prever. Tudo porque alguém decidiu compartilhar. Tudo porque alguém decidiu amar. E em algum lugar, em uma galeria, pende uma pintura de Tomé, uma pintura cheia de cores vibrantes, de curvas que sobem e descem, de formas que parecem se mover. O título da pintura é simples: A Primeira Canção que Senti. E quando a gente pergunta o que significa, Tomé sorri e assina: É a canção que uma faxineira me tocou, com um violão no peito. O dia que descobri que a música não se escuta, se sente. Se esta história tocou o seu coração, quero que se lembre de algo. Não há barreiras quando o amor quer conectar. Não há limitações quando alguém quer ensinar. Não há impossíveis quando o coração guia o caminho. Lúcia não tinha título de musicoterapeuta, não tinha certificações, não tinha nada mais que o amor que seu pai lhe havia ensinado. E com isso, mudou a vida de um jovem que pensava que nunca entenderia a música. Todos nós temos algo a ensinar. Todos nós temos algo a dar. A pergunta é se estamos dispostos a compartilhá-lo, ainda que ninguém nos pague, ainda que ninguém nos veja, ainda que pensemos que não é o nosso lugar. Lúcia pensou que não era o seu lugar, que era só uma faxineira, que não lhe correspondia ensinar música ao primo de sua patroa. Mas seu coração lhe disse outra coisa, e escutou o seu coração, e mudou tudo. Você também pode fazê-lo. Não precisa ser expert, não precisa ter título, só precisa ter algo a dar e a vontade de dar. Pense nas pessoas que te rodeiam, nos que sofrem, nos que estão sozinhos, nos que o mundo ha esquecido. Quizás no puedas resolver seus problemas, quizás no puedas curar suas enfermedades, quizás no puedas cambiar suas circunstâncias, mas você pode dar-lhes algo. Seu tempo, sua atenção, seu amor. E às vezes, isso é tudo o que precisam. Às vezes, um abraço muda mais que $1 milhão. Às vezes, uma palavra amável salva mais que qualquer medicamento. Às vezes, simplesmente estar ali é o presente maior que você pode dar. Lúcia não sabia que estava fazendo algo especial para ela. Só estava compartilhando o que seu pai lhe havia ensinado. Só estava tratando de ajudar alguém que via perdido. Só estava fazendo o que seu coração lhe pedia. E isso foi suficiente. Isso mudou tudo.
Isso criou uma fundação. Isso inspirou milhares de pessoas. Isso se tornou um legado. Tudo porque uma faxineira decidiu não ignorar um jovem surdo que olhava um violão com curiosidade. E tudo porque decidiu compartilhar, em vez de guardar para si mesma. Tudo porque escolheu o amor, em vez do medo. E você pode fazer o mesmo. Hoje, agora, com as pessoas que te cercam. Você não precisa esperar para ser um expert. Não precisa esperar para ter mais dinheiro. Não precisa esperar por nada. Você só precisa decidir. Decidir que vai compartilhar o que você tem. Decidir que vai amar as pessoas ao seu redor. Decidir que vai fazer a diferença, mesmo que seja pequena, mesmo que ninguém a veja, mesmo que ninguém te agradeça. Porque a diferença que você faz nunca é pequena para a pessoa que a recebe. E você nunca sabe até onde essa diferença pode chegar. Obrigado por ouvir até o final. Obrigado por dedicar seu tempo a Luísa e ao Tomé. Obrigado por lembrar que a música não se escuta, se sente. E que todos, absolutamente todos, podemos senti-la. Só precisamos que alguém nos mostre como. Na próxima vez que ouvir uma canção, feche os olhos. Coloque a mão no peito. Sinta como vibra. E pense no Tomé, na Luísa, em um pai surdo que ensinou a sua filha que o amor é a música mais bela. E lembre-se sempre, a música não se escuta, se sente. Nos vemos na próxima história.